paz, meus queridos. Bom dia. Seja bem-vindo a mais um devocional. Momento em que abrimos a Sagrada Escritura para meditar na palavra poderosa de Deus. Uma palavra que tem uma orientação para as nossas vidas. E hoje, o Espírito Santo de Deus me levou a uma palavra que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, quando Paulo foi enviado para a Itália. E naquele navio houve tempestades, houve perigo de que a embarcação submergisse, que eles todos se afogassem e perdessem suas vidas lá naquele mar revolto. Mas nós podemos ver que lições preciosas nós podemos tirar da vida de Paulo, principalmente dessa situação, quando ele passou nas maiores tempestades da vida, que com certeza eu e você também passamos por tempestades. Momentos de aflição que nós não sabemos como nós vamos reagir para que tudo volte à calmaria. E aqui nós podemos ver que Paulo estava prisioneiro num barco que estava em direção a Roma, onde ele seria julgado. E durante essa viagem o vento era contrário, uma tempestade assolava o navio. E aí no capítulo 27, no verso 4, nós podemos ler: partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E veja no versículo 7, navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte do Gnido, não nos sentimos permitido prosseguir. Por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Então nós vemos que ali, Paulo, sendo apenas um prisioneiro a bordo de um navio que estava indo em direção à Itália, Paulo, ele orou a Deus e ele, aos poucos, ele foi tomando a posição de líder, ele foi assumindo a liderança da situação e ali ele foi usado por Deus para salvar vidas, para salvar todas essas vidas. E diante daquelas dificuldades ele reagiu com otimismo, coragem, ele teve equilíbrio. Quando todos os demais já estavam se desesperando, ele agiu com equilíbrio, crendo no poder de Deus. No meio da tempestade, a nossa tendência é apavorar-se. Parece que a tempestade está fora de controle, parece que muitas vezes a tempestade está dentro de nós, ela nos perturba, ela nos machuca, ela caleja a nossa alma. E muitas vezes eu e você, nós somos como prisioneiros, como se nós estivéssemos presos a uma situação e sem poder fazer nada. Você, meu amado, minha amada, você pode ler a palavra, entender que Deus é com você, então você pode se posicionar como Paulo, como um líder, uma pessoa que tem equilíbrio, como uma pessoa que é referência. Então você pode levar mais almas para Jesus. É claro que em certo período da sua caminhada você até pode ser atacado por ventos fortes, por contrariedades, por perseguições, mas não se desespere. Jesus estará sempre com você. A liderança, aquele que toma um ponto de referência, ele vai ser sempre alvo de tempestades. Enfrentamos temporais na nossa vida pessoal, no trabalho, no estudo, na igreja, às vezes com os familiares e as tempestades de outras pessoas, até como amigos, como irmãos. A gente está envolvido. Por isso eu e você, que temos nossa identidade formada em Cristo, precisamos aprender a lidar com as tempestades e ser um ponto de equilíbrio para os mais fracos. E como liderar diante de uma tempestade? É você que Deus chama hoje para ser essa pessoa que no meio da tempestade, quando todos se apavoram, quando todos se
desesperam, quando todos não sabem que rumo tomar diante dos problemas, então você entra em ação para liberar uma palavra de esperança, de ânimo, de encorajamento, crendo fielmente nas promessas de Deus. Através do exemplo de Paulo, eu e você podemos refletir como nós vamos administrar conflitos, situações difíceis e como nós podemos nos posicionar assim como um líder, como uma referência, como se posicionar como aquele que mais confia na palavra de Deus, mesmo no meio do caos dos temporais, das dificuldades. Em primeiro lugar, nós podemos fazer exatamente como Paulo, nos submeter, tendo exatamente um comportamento de submissão. Nós podemos ver aqui, lá no princípio, no verso 1, quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, embarcando num navio adramantino que estava de partida para costear a Ásia. Fizemos-nos ao mar, indo conosco a Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidão e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Ele estava ali, sujeito às regras, à autoridade. Ele foi submisso. A primeira atitude que nós vemos aqui de destaque de Paulo foi que ele se fez submisso como prisioneiro, mesmo sabendo que ele era um cidadão romano com altos direitos. Mas como nós podemos ler em Efésios 3, ele se denominava como prisioneiro de Jesus Cristo. Ali naquele navio, ele começou dando exemplo de fidelidade, de obediência. E foi exatamente por isso que ele alcançou o favor do centurião, que lhe permitiu alguns privilégios para visitar os seus amigos. E então nós vemos no decorrer da história que o navio passou a ser conduzido lentamente, ainda que houvessem ventos muito fortes. Mas ele precisou prosseguir, navegando vagarosamente, como nós lemos antes no verso 7. Navegando vagarosamente muitos dias. O que também mostra para nós que eles tiveram uma atitude de vigilância diante da situação complicada, esperando por uma melhora do tempo para eles prosseguirem. E seguindo a história, nós vemos que Paulo certamente orava, buscava orientação de Deus, instrução de Deus, avisos de Deus. E então nós vemos que Paulo foi ousado ao dar a previsão sobre os problemas da viagem, que nós podemos ver no verso 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem foi trabalhosa, com dano e com muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Ele sabia que o período do inverno após o dia do jejum, o Yom Kippur, dava início a uma temporada de tempestades ali no mar. Conhecendo a região, Paulo já deu alertas. Depois ele ainda lembrou o seu alerta e ele estava motivando eles a terem esperança. Veja no verso 21, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Oh, que maravilha! Ele avisou ali que seria preciso o empenho de todos, o ânimo de todos para o salvamento daquelas vidas.
Assim, meus amados, olhando para a nossa vida, como cristãos com visão espiritual, nós temos a tarefa de dar o aviso de qualquer perigo que estiver diante do povo. Somos atalaias que devem avisar quando o inimigo estiver se aproximando. Esta é uma tarefa difícil, sim, porque muitas vezes as pessoas não querem ouvir. As pessoas acham que é bobagem, mas o nosso dever é anunciar. Não apenas o que os outros vão gostar, mas o que precisam realmente ouvir. Eu e você devemos falar a verdade em amor, como diz em Efésios 4, para ensinar e não com afrontas, para ofender. Jesus chama eu e você para sermos essa pessoa de referência que vai alertar, que vai estar atento, vigilante aos avisos e aos sinais de Deus. Mas a palavra de Deus diz que também ele estava numa situação de dependência. A viagem estava tão trabalhosa que após eles tentarem todas as estratégias disponíveis, eles estavam usando todos os recursos de navegação, então eles resolveram parar as manobras e se deixar levar. E quando eles cessaram todas as tentativas de navegar no meio daquela tempestade, então, como diz aqui no verso 18, açoitados severamente pela tormenta, e no dia seguinte já aliviavam o navio. Eles arriaram os aparelhos que eles tinham e foram sendo levados. E então nós vemos que neste momento eles estavam totalmente à mercê do mar, à mercê do tempo, sem conseguir ver mais nada. Eu ali entendo que eles estavam na total dependência de Deus. Já não conseguiam nada com os recursos de navegação, com as suas forças, estavam sendo jogados para lá e para cá, levados somente por Deus. E isso para a nossa vida. Quando nós enfrentamos impossibilidades, chega um momento de exercer a fé, a dependência total de Deus e crer naquilo que nós não podemos ver ou entender, sabendo que Deus tem o melhor para nós. Diante dos perigos, dificuldades, diante dos desafios da vida, diante dos problemas mais conflitantes, nós temos que aprender a depender de Deus pela fé. Entregar tudo para Deus e confiar. Às vezes está tão difícil. Às vezes a doença está tão grave. Às vezes a situação no lar está tão conflitante. Às vezes no emprego, no ministério, nós não enxergamos mais saída. Então nós precisamos entregar para Deus e confiar. Como aquele barco, aquele navio. Eles não enxergavam mais nada. Estavam sendo levados, eu creio, pela mão do próprio Deus. E é necessário ter visão. Para isso, é preciso ter visão de onde eu quero chegar, visão do meu objetivo, visão do propósito que Deus tem com a minha vida. Porque ali nós vemos que a tempestade se tornou tão intensa, tão demorada, que eles não conseguiam mais ver nem o sol, nem lua, nem estrelas, nada. Foi um perigo terrível. Mas Paulo disse que ele viu um anjo de Deus que lhe deu uma palavra sobre a salvação de todos que estavam naquele navio. Quando eu e você não conseguimos mais ver nada, nenhuma luz no fim do túnel, nenhuma saída para nossa situação, devemos buscar uma direção de Deus. O povo ali esperava uma resposta, uma direção, mas então aquele Paulo, apóstolo Paulo, se levanta como um líder
E ele precisa buscar uma visão de Deus, pois a palavra nos diz em Provérbios que não havendo profecia, ou seja, uma visão, o povo perece. E quando nós não visualizamos mais alternativas, é o momento que mais eu e você precisamos buscar uma visão do céu. Você precisa ser um cristão que busca com muito esforço e afinco uma visão espiritual. E para tudo isso é preciso preparação. Após ter dado a visão de Deus para aquele momento, Paulo começa a preparar todas aquelas pessoas para que eles estivessem prontos para o que estava por vir, aquilo que eles teriam que enfrentar. Começaram aliviando o navio das coisas desnecessárias, jogaram ao mar tudo aquilo que eles não usariam mais, orientou que todos se alimentassem para estarem fortalecidos para nadar. Por fim, jogaram no mar o restante do trigo. Sendo assim, também eles precisavam aliviar a carga. Eles precisavam tirar todos os pesos necessários. E assim somos eu e você. Joga para fora. Joga para fora da tua vida todos esses pesos que só servem para te fazer paralisar, para fazer a tua vida afundar mais rápido, para fazer um peso para você carregar todos os dias. Peça uma visão espiritual de Deus, para você ver o que já não é necessário você colocar de lado, jogar fora e somente levar o que realmente vai edificar a tua vida. O povo precisa estar capacitado não apenas para os bons momentos, mas principalmente para enfrentar desafios, para enfrentar dificuldades, tempestades. E a melhor forma de preparar é nos alimentando com a palavra de Deus todos os dias. A palavra que nos sustenta, a palavra que nos põe de pé, a palavra que nos fortalece para as lutas que hão de vir. Não deixe para buscar alimento no dia em que você já está na maior tempestade. Busque todos os dias se alimentar do maná que vem direto de Deus. Desde que nós entregamos nossas vidas para Jesus, não podemos mais aceitar fardos que venham pesar na nossa caminhada. Mágoas, amarguras, mentiras, pecados, vícios. Nós precisamos aliviar a carga. Nós precisamos desabafar no altar de Deus. Nós precisamos perdoar nossos inimigos e pedir perdão pelos nossos pecados. E então sim, quando nós aliviamos todas essas cargas desnecessárias, podemos seguir com firmeza junto com Jesus. Amados, esse lugar de liderança deve ser baseado no amor, mas o amor fala a verdade. Ele não passa a mão por cima. Ele não age com mentiras. Ele sempre vai agir com verdade. E a verdade que procede de Deus. E ele corrige os erros daquele que necessita com disciplina, com retidão. Porque um cristão maduro, ele precisa transmitir firmeza, confiança durante as tempestades. Ele não pode ser mais balançado pelo vento. Ele deve estar a par daquela situação e sempre calcular o perigo. Além de lançar as âncoras da firmeza na palavra de Deus e na fé inabalável. Aleluia! E não pode aceitar de ninguém a fuga. Não é momento de retroceder, não é momento de fugir da obra que o Senhor colocou em nossas mãos, por maior que seja a dificuldade. Porque em nossa vida nós temos um objetivo, a salvação. E a história termina assim,
e por sua graça te deu todos quantos navegam contigo. Foi assim que todos se salvaram. Nós podemos ver aqui no final, e quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Para Paulo estava claro o objetivo da sua presença naquele navio, que era a salvação daquelas pessoas. Queridos, uma vez que nós temos acesso à salvação, o nosso objetivo é tentar salvar o máximo de pessoas possíveis. Meus amados, nada adianta nós realizarmos grandes conquistas, fazermos mudanças, lutar pela nossa razão e perder vidas que são tão valiosas para Deus. Então é melhor que perca tudo, a sua vontade, os seus desejos, a sua opinião ou qualquer coisa, mas nunca se esqueça que a sua missão é salvar e não perder vidas. Por isso, meu amado, minha amada, se engaje nessa luta com Jesus. Seja alguém que se posiciona, seja alguém que é referência, que se engaja para salvar vidas, para despovoar o inferno e povoar o céu. Aleluia!